Esta quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prestou depoimento na CPI na Câmara que investiga as invasões do MST. Paulo Teixeira classificou como inaceitável a decisão do Tribunal de Contas da União, de 2015, que suspendeu a execução de 500 mil processos de assentamento do Programa de Reforma Agrária. O ministro anunciou que o governo vai retomar ainda este ano uma nova etapa da iniciativa. Ana. Bom, estávamos falando sobre os votos, né, que o Lula disse que não desce do palanque, que a Polícia Rodoviária Federal não queria deixar pobre votar, né? Nós tivemos exatamente na CPI do MST uma testemunha com um relato absolutamente emocionante e chocante, né, para dizer o mínimo, de compra de votos, né, de opressão, de ameaça. Então, é claro que o governo tem que minar a CPI do MST. É uma CPI que está correndo o seu rumo sério, que está correndo o seu rumo de real investigação, de reais testemunhos, de possíveis elucidações aí a perguntas que nós brasileiros temos há muito tempo. E agora a gente não pode deixar de falar mais uma vez que entrou em campo Arthur Lira para continuar tentando blindar esse desgoverno. Paula, um pequeno comentário em relação ao outro assunto do Anderson Torres, porque eu acho muito pertinente, né, toda essa volta que estamos vendo em algumas, né, CPIs, a do MST, a do 8 de janeiro, a do 8 de janeiro no Distrito Federal também. As similaridades entre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu aqui nos Estados Unidos no 6 de janeiro, elas são impressionantes, impressionantes. Só que nesse ponto, o Brasil ele saiu na frente. O americano teve que ficar aí pairando, né, olhando aí as dúvidas durante 2 anos em relação às imagens do que aconteceu no Capitólio no 6 de janeiro. Mas um ponto que o Anderson Torres fala, né, que houve falha. Nós ouvimos isso aqui também, né, de policiais. Um policial entrevistado pelo Tucker Carlson, ele disse: houve falha e houve leniência. Ele foi mandado embora depois do seu posto de policial ali do Capitólio, porque ele relatou que ele cansou de chamar no rádio ajuda. Ele pediu ajuda várias vezes e o rádio dele ficava mudo. E aí as imagens vieram à tona, depois que os republicanos tomaram a maioria da Câmara, conseguiram as imagens, e o que a gente viu foi imagens assim totalmente diferentes com o que de fato nós ouvimos durante 2 anos. Então, essas CPIs, nós temos que continuar apoiando essas CPIs, principalmente essa do MST e do 8 de janeiro no Distrito Federal, porque há uma operação para pura blindagem deste governo e de peões e de políticos e de bandidos que estão corrompendo não apenas as nossas instituições, mas também o caminho dessas importantes CPIs como instrumentos constitucionais de investigação. O Silvio teve um outro ponto na declaração hoje do ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, hoje na CPI do MST, que chamou a atenção. Ele chamou a invasão da Embrapa de um protesto. Eu vou até abrir aspas aqui. O MST fez um protesto e disse ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que os acordos não foram respeitados. Eles erraram, pois foram cumpridos sim. Fecha aspas. E disse ainda, mais, a afirmação dele se deve ao fato de não terem sido informados sobre o cumprimento desses acordos. Aquilo tem natureza de protesto. É um absurdo, né? Até difícil de comentar uma declaração como essa. Bom, primeiro que esse ministério é o ministério do MST, ele só existe em governos do PT, agora ele foi ressuscitado, já havia em governos anteriores do PT, porque é para atender às demandas dos sem terra e, de alguma forma, financiar as invasões, porque, como a gente sempre diz aqui, o MST não existe sem o PT. São siameses, é uma massa de manobra que se utiliza de pessoas muito simples, das camadas ali
das estratos da sociedade mais pobres, em uma promessa de terra que nunca vem, que nunca aparece e, é claro, a gente sabe a que tipo de política ela serve. Dito isso, ponto número 2, ele se referiu à invasão da Embrapa. A Embrapa é o Brasil que dá certo. É uma referência mundial em pesquisa tecnológica e avanço agropecuário. A Embrapa está presente, tem colaboração em 90 instituições pelo mundo, 7 unidades centrais no Brasil, mais de 40 unidades descentralizadas de melhoramento genético e aumento de produtividade. Não é área para ser invadida, aliás, nenhuma área é para ser invadida. A Constituição é muito clara em relação ao direito de propriedade e em relação ao que significa cerca. Cerca é limite, a partir dali tem dono, não deve ser invadido. Isso me lembra as declarações, essa do Paulo Teixeira, ao do Stedley. Não é muito diferente. O Stedley, que estava na comitiva na China com o nosso dinheiro, viajando para a China no avião do presidente com o dinheiro do pagador de impostos, poderia ser ministro tranquilamente do MST. Já entregaram 19 superintendências do INCRA e a CONAB, poderiam entregar também o ministério. Qual é o problema? Qual seria o problema? Ou José Rainha. Talvez esse teria problema, porque tem ficha criminal e a lei impede. Estava preso até outro dia. A gente tem sempre que lembrar que esse tipo de invasão é muito perigosa e recorrente. Começou em 2006, quando 1.500 mulheres ligadas ao MST invadiram a Aracruz, no Rio Grande do Sul, e destruíram mudas genéticas, deixaram um estrago ali de 400 milhões de reais. Depois se repetiu 3 anos depois, no Espírito Santo, em Barra do Riacho, e o prejuízo foi de 3 milhões, porque destruíram celulose, 2 toneladas de celulose. Jogaram cupim e picharam a celulose. Um prejuízo de 3 milhões de dólares, eu repito. É isso o que o MST faz, essa é a prática do MST e que a CPI estava jogando luz e trazendo para a superfície até o governo entrar em cena e trocar cargos pelo fim da CPI. Bom, e ainda nesse assunto, na última terça-feira, na comissão do MST, a presidente do PT e a ex-assentada Vanusa Santos protagonizaram uma discussão. Gleisi acusou Vanusa de comprometer o movimento dos trabalhadores sem terra. O que nós estamos assistindo aqui é muito mais depoimento de gente com briga local, num assentamento ou num acampamento, comprometendo todo um movimento. Vocês sabem que vocês não estariam nem perto de ter um lote de terra se não fosse o MST. Eu não tenho dúvidas que vai ter armação aqui, tá? Vai ter armação de gente que quer incriminar o MST. Vanusa respondeu às acusações da petista. Sabe por que eu ri? Aqui, tá? Ela está como convocada, ela... Sabe por que eu ri quando a deputada falou aqui que até agora eu só tenho vontade de chorar? Porque ela tem uma linda inteligência. Ela tem uma linda inteligência. Mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim. E não quer ver a realidade do que nós somos. Porque foi numa inteligência dessa, assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e a maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoas bonitas por fora, com uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo de tal maneira, mas as ações na carne é diferente. Eu estou indignada mais uma vez. Consta, nós já exibimos aqui outros trechos do depoimento dessa ex-assentada, né, Vanusa Santos, depoimentos aí, assim, bastante chocantes, em que ela relata ameaças do PT, inclusive agressão física. São chocantes e vem à tona para um Brasil que não conhece nada disso. Para quem acompanha o MST há um certo tempo, não é tão chocante assim. Eu tenho um livro sobre o PT, As Contradições e Atrapalhadas do PT, Estrela Cadente, lançado em 2005, antes do Mensalão. E lá tem um capítulo sobre o MST. Já tem muita coisa lá mostrando que essa turma era o embrião das Farc, né? Se tem as Farc na Colômbia,
esse MST era uma espécie de Forças Armadas Revolucionárias do Brasil, um grupo criminoso em si. É curioso até ver gente do PT falando querem criminalizar o MST. Eu acho que quem quer criminalizar o MST é quem invade uma propriedade privada, chamado pela imprensa de ocupação, ou pelo Ministério do PT, né? Ocupação. É gente que destrói laboratório, mata gado. Isso criminaliza o MST, porque são atos criminosos. Agora, a turma toda da esquerda, em polvorosa agora, porque a CPI do MST está sendo traída pelos republicanos e deve acabar, né, esvaziar, o que eles temem tanto, relatos como esse de uma mulher pobre e negra, que eles debocham, que eles riem na cara dela, de uma mulher negra e pobre, é isso? Né? Então a gente sabe, né, eles defendem o MST com unhas e dentes, um movimento que está invadindo mais durante o governo do PT e dizendo o Lula está muito lento nas promessas, porque tudo isso é um grande teatrinho de tesouras, né? O MST quase desapareceu ali durante o governo Bolsonaro porque não tinha justamente o aval, o apoio e até mesmo o financiamento do próprio governo como tem hoje. Então, não tenhamos dúvida disso. O MST é um movimento criminoso por suas ações criminosas e que é ligado de forma umbilical ao próprio PT, porque ambos têm o mesmo tipo de ideologia e de missão, levar o Brasil na direção do socialismo, do comunismo, do que está acontecendo, por exemplo, com a Venezuela.